Brasil amanheceu com uma decisão histórica. Pela primeira vez desde 2006, a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, atinge 14,75% ao ano. Uma medida drástica, mas, segundo o Comitê de Política Monetária, necessária. O país enfrenta pressões inflacionárias, desaquecimento econômico, instabilidade fiscal e desconfiança de investidores. Em um cenário global tenso, com altas sucessivas de juros nos Estados Unidos, uma China crescendo menos e conflitos geopolíticos que desorganizam cadeias de produção, o Brasil tenta manter sua própria estabilidade. Mas a que custo? Neste documentário você vai entender o que significa essa taxa Selic, por que ela foi elevada, quais os impactos no seu bolso, no mercado financeiro, na economia real, no investimento estrangeiro e até nas suas compras do dia a dia. Vamos também analisar como o governo e o Banco Central se articulam neste xadrez econômico e o que esperar dos próximos meses. Prepare-se para uma análise profunda, baseada em dados atualizados, opiniões de especialistas e com linguagem clara. Antes de mais nada, precisamos entender: o que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. O nome vem do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, onde são negociados títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional. Em outras palavras, é a taxa que regula quanto o governo paga para quem compra sua dívida. E ela serve como base para todas as outras taxas da economia: os juros do cheque especial, do cartão de crédito, dos financiamentos, dos empréstimos e até mesmo dos investimentos em renda fixa. Quando o Banco Central aumenta a Selic, ele está dizendo o seguinte: quero que o dinheiro fique mais caro. Isso faz com que as pessoas consumam menos e invistam mais. E quando isso acontece, a inflação tende a ceder. O Comitê de Política Monetária, conhecido como Copom, é o órgão responsável por definir a taxa Selic. Ele se reúne a cada 45 dias para analisar a conjuntura econômica e decidir o rumo da política monetária. Na reunião mais recente, realizada em maio de 2025, o Copom elevou a Selic de 14,25% para 14,75%. Essa decisão foi tomada com base em dados que mostram uma inflação persistente, uma atividade econômica ainda fragilizada e um cenário fiscal preocupante. Segundo a ata divulgada pelo Banco Central, os membros do comitê avaliaram que o risco de desancoragem das expectativas inflacionárias justificava uma postura mais firme. Ou seja, eles temem que os agentes econômicos percam a confiança de que o Banco Central conseguirá manter a inflação dentro da meta, o que por si só pode alimentar mais inflação. Além disso, o Copom sinalizou que novas elevações não estão descartadas, especialmente se houver deterioração adicional no cenário fiscal ou se os choques externos persistirem. A decisão foi unânime, o que mostra o alto grau de consenso entre os diretores do Banco Central sobre a gravidade do momento. Ainda assim, a medida foi recebida com críticas por alguns setores da sociedade, que alegam que juros altos penalizam o crescimento econômico e o mercado de trabalho. A elevação da Selic também tem efeitos colaterais importantes. Aumenta os encargos da dívida pública, desestimula investimentos produtivos e encarece o crédito para empresas e consumidores. Apesar disso, a autoridade monetária considera que o combate à inflação é prioritário neste momento. Com a Selic em 14,75%, o mercado financeiro passa por uma reacomodação. Os títulos públicos se tornam mais atrativos, principalmente os indexados à taxa Selic e ao IPCA, que passam a oferecer rentabilidades reais muito superiores à inflação. Investidores mais conservadores migram para a renda fixa, reduzindo o apetite por ativos de risco. Os fundos de renda fixa registram captações expressivas, ao passo que fundos de ações e multimercados enfrentam resgates. Essa mudança de perfil do investidor afeta diretamente a bolsa de valores, que observa uma queda no volume de negociações e maior volatilidade. As ações de empresas do setor de varejo, construção civil e tecnologia são as mais penalizadas. Essas companhias geralmente dependem de crédito farto e barato para crescer, algo que se torna escasso em um ambiente de juros elevados.
Já setores como o bancário e o de energia costumam se beneficiar, pois conseguem repassar o aumento do custo de capital para seus produtos e serviços. Outro impacto importante é a valorização do real. Juros altos atraem capital estrangeiro em busca de rendimentos, fortalecendo a moeda nacional. Isso ajuda a conter a inflação de produtos importados, mas também afeta as exportações brasileiras, que se tornam mais caras no exterior. Para o investidor pessoa física, o cenário traz oportunidades. Títulos do Tesouro Direto, como o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+, tornam-se alternativas extremamente seguras e rentáveis. O mesmo vale para CDBs, LCIs e LCAs de bancos médios, desde que observadas as garantias do FGC. O impacto da Selic elevada se reflete diretamente no consumo. Financiamentos de veículos, imóveis e bens duráveis ficam mais caros. O cartão de crédito, que já possui juros elevados, se torna ainda mais perigoso para os consumidores. Como consequência, as famílias passam a gastar menos, o que reduz a demanda agregada na economia. Essa retração no consumo afeta diretamente o varejo e os setores que dependem do crédito para vender. Supermercados, lojas de eletrodomésticos, concessionárias e até o comércio eletrônico sentem a desaceleração. No mercado de trabalho, o efeito é igualmente preocupante. Com menos vendas e menor produção, as empresas reduzem contratações, postergam investimentos e podem até realizar demissões. A taxa de desemprego tende a subir levemente, ou, no mínimo, há uma desaceleração na geração de novos empregos. Setores como construção civil, indústria de transformação e serviços financeiros são especialmente afetados. Muitas empresas optam por esperar um ambiente econômico mais estável antes de tomar decisões de expansão. Por outro lado, o aumento da Selic favorece setores que trabalham com renda passiva, como seguradoras, bancos e administradoras de fundos. Essas empresas conseguem maior rentabilidade sobre os ativos que possuem em carteira. Apesar disso, o saldo final para o mercado de trabalho e para o consumo tende a ser negativo no curto prazo. O Banco Central sabe disso, mas aposta que esse sacrifício momentâneo é necessário para colocar a inflação novamente nos trilhos. A inflação é o inimigo número 1 da estabilidade econômica. Quando os preços sobem de forma descontrolada, o poder de compra das famílias é corroído, a confiança dos investidores diminui e o planejamento das empresas se torna mais difícil. O principal objetivo de uma política monetária contracionista, como a elevação da Selic, é conter esse avanço dos preços. Juros altos desestimulam o consumo e o crédito, reduzindo a demanda e forçando uma desaceleração nos preços. Mas esse movimento também tem um efeito colateral importante: o aumento dos custos com a dívida pública. Isso porque grande parte dos títulos emitidos pelo governo está indexada à Selic. Quanto maior a taxa, maior o valor que o governo precisa pagar aos seus credores. Segundo dados do Tesouro Nacional, a cada ponto percentual de aumento na Selic, os gastos com juros da dívida crescem bilhões de reais. Com uma Selic a 14,75%, a estimativa é que o custo anual da dívida supere 800 bilhões de reais. Esse cenário pressiona ainda mais as contas públicas, exigindo cortes de gastos ou aumento de arrecadação para evitar um desequilíbrio fiscal. E um país com dívida crescente e sem controle fiscal tende a enfrentar desconfiança nos mercados, elevação do risco país e, em casos extremos, fuga de capitais. Ou seja, o Banco Central caminha sobre uma corda bamba. Precisa conter a inflação, mas sem comprometer demais a sustentabilidade das finanças públicas. Em resumo, controlar a inflação com juros altos é uma faca de dois gumes. Pode resolver um problema no curto prazo, mas agravar outros desafios estruturais no médio e longo prazo. Outro setor fortemente impactado pela alta da Selic são os fundos imobiliários, os chamados FIIs. Esses fundos, que investem em imóveis comerciais, shoppings, galpões logísticos e recebíveis imobiliários, costumam distribuir rendimentos mensais aos cotistas. Com a taxa básica de juros elevada, muitos investidores migram desses ativos para alternativas de renda fixa, como o Tesouro Direto, que oferece menor risco e retorno competitivo.
Isso gera uma pressão de venda nos fundos imobiliários e, consequentemente, uma queda nas cotações. No entanto, nem todos os fundos são impactados da mesma forma. Fundos de papel, que investem em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, atrelados ao CDI ou à inflação, tendem a se beneficiar, já que suas receitas aumentam com a Selic. Já os fundos de tijolo enfrentam desafios maiores, pois precisam reajustar aluguéis, manter vacância sob controle e lidar com custos operacionais elevados. Ainda assim, especialistas apontam que, para o investidor de longo prazo, os FIs continuam atrativos. A combinação de rendimento mensal isento de imposto de renda e a possibilidade de valorização das cotas no futuro torna os fundos imobiliários uma peça importante em carteiras diversificadas. No cenário internacional, a alta da Selic tem efeito direto sobre o fluxo de capitais. Juros altos funcionam como um ímã para o dinheiro estrangeiro. Investidores institucionais e fundos internacionais veem no Brasil uma oportunidade de retorno elevado, sobretudo em tempos de incerteza global. Isso ajuda a fortalecer o real e reduz a pressão sobre o dólar, favorecendo a balança comercial e controlando a inflação de produtos importados. Porém, esse capital estrangeiro é altamente sensível a mudanças no cenário político e fiscal. Se houver instabilidade ou deterioração das contas públicas, o fluxo pode se reverter rapidamente. Portanto, apesar de atrair dólares, a alta dos juros também impõe a necessidade de responsabilidade fiscal e previsibilidade econômica. Caso contrário, o ganho de curto prazo pode ser anulado por uma saída repentina de capitais. A alta da Selic para 14,75% coloca o Brasil em um cenário de desafios e oportunidades. A expectativa é que, no curto prazo, a economia continue pressionada por juros elevados, com a inflação sendo combatida de forma mais rígida. No entanto, o efeito dessa política monetária sobre o crescimento econômico pode ser um obstáculo maior do que o esperado. Em termos de crescimento, a Selic alta desestimula o consumo das famílias e os investimentos das empresas. O crédito se torna mais caro e escasso, e setores que dependem de financiamento, como o setor imobiliário e a construção civil, são os primeiros a sentir o impacto. Por outro lado, as empresas do setor financeiro podem se beneficiar, pois conseguem repassar os custos de capital mais alto para os seus clientes, o que aumenta a rentabilidade dos bancos. Se por um lado o Banco Central busca controlar a inflação, por outro, precisa lidar com o risco de um crescimento ainda mais modesto da economia brasileira. O desafio é tentar equilibrar o controle inflacionário com a manutenção de um crescimento sustentável. A percepção de que a economia do Brasil está estagnada ou desacelerando pode dificultar ainda mais a atração de investimentos e a geração de empregos. Na arena internacional, o Brasil tem visto um aumento no fluxo de capitais para o mercado financeiro local. Os investidores estão atentos às oportunidades de ganhar com juros elevados, o que fortalece o real e ajuda a conter a pressão inflacionária. No entanto, o enfraquecimento das exportações pode afetar a indústria nacional, uma vez que produtos brasileiros se tornam mais caros no exterior. A tendência é que, ao longo de 2025, o Banco Central continue a sinalizar a possibilidade de novos ajustes na Selic, dependendo da evolução dos indicadores econômicos. O Comitê de Política Monetária está atento a fatores como o comportamento da inflação, a arrecadação fiscal, o cenário externo e o desempenho do mercado de trabalho. Espera-se que a autoridade monetária faça um jogo de cintura para buscar o equilíbrio entre o controle da inflação e o estímulo ao crescimento. Porém, é importante destacar que a Selic alta tem efeitos que se estendem por mais tempo. Mesmo que o governo decida reduzir os juros no futuro, os impactos dessa política serão sentidos por alguns anos, enquanto o Brasil trabalha para recuperar sua confiança nos mercados internacionais e fortalecer suas bases econômicas. A decisão do Copom de elevar a Selic para 14,75% reflete a seriedade com que o Banco Central encara o desafio da inflação no Brasil. Ao optar por juros elevados, a autoridade monetária busca garantir que a inflação não se descontrole, controlando a demanda e tentando conter os preços no mercado interno. Contudo, os efeitos colaterais dessa medida são profundos e afetam diversos setores da economia.
desde o consumo das famílias até os investimentos estrangeiros. Com juros mais altos, os brasileiros enfrentam um cenário de crédito mais caro, o que impacta desde a compra de bens duráveis até a capacidade das empresas de investirem em crescimento. No mercado financeiro, a rentabilidade da renda fixa se torna mais atrativa, enquanto os fundos imobiliários e as ações de empresas com grandes necessidades de financiamento sofrem pressões. Além disso, a valorização do real pode ajudar a controlar a inflação, mas também prejudica as exportações. Para o investidor, o cenário é de oportunidades, especialmente para quem busca rendimentos em renda fixa, como o Tesouro Direto, mas também exige cautela. As empresas do setor bancário podem se beneficiar, enquanto as do setor imobiliário devem ficar mais atentas ao comportamento do crédito. O cenário também é uma grande oportunidade para quem deseja proteger o poder de compra, com investimentos atrelados à inflação, como os títulos do Tesouro IPCA+. Em última análise, a alta da Selic é um remédio amargo para os problemas econômicos do Brasil. Os efeitos são claros e, enquanto a inflação for uma preocupação central, o país continuará a viver com a pressão de juros elevados. A recuperação econômica dependerá de uma combinação de políticas fiscais equilibradas, reformas estruturais e confiança do mercado. Ao olhar para o futuro, é crucial que o Brasil encontre um caminho sustentável para controlar a inflação sem prejudicar a atividade econômica de maneira permanente. O desafio do Banco Central não é apenas combater a inflação agora, mas garantir que o crescimento da economia brasileira seja retomado quando as condições permitirem.